Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Facebook está conectado, Instagram, YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube, do Instagram. A paz do Senhor Jesus para o Meet, para Maria Oliveira. Amém, que está no Meet. Amém. A paz do Senhor Jesus, quem vai acompanhar aí pelo áudio, né, nos grupos de WhatsApp. Amém. A gente vai ter que mudar aí nosso horário de aula alguns dias, né? Acho que uns 15 dias mais ou menos. A gente vai ter aula às 5 horas da tarde. Antes a gente tinha aula às 7h15 da noite, né? Não vai dar esses 15 dias agora, né? A gente vai ter que ter aula a partir das 5 horas da tarde, tá bom? E acho que uns 15 dias, depois de uns 15 dias, eu acho que a gente já consegue voltar para 7h pouca da noite, tá bom, gente? Então, amém, amém. Hoje a gente vai falar sobre um momento da história ali, onde a Bíblia fala pra gente sobre uma doença mortal que Ezequias tem, tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos lembrar o contexto histórico que a gente tá, vamos lembrar o momento da história que a gente tá aqui e vamos entender o que acontece aqui nesse contexto aqui, o que acontece aqui nesses capítulos que a gente vai estudar hoje, tá bom? Amém. Eu vou orar agora e a gente começa então a lembrar qual é o momento da história que a gente tá aqui, que momento da história tá sendo vivido aqui, foi vivido, né, nessa época, e vamos entender o que vai acontecer aqui nesse capítulo, tá bom? Que doença é essa que Ezequias tem, né, teve, e o que vai acontecer com ele, tá bom? Então, amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, obrigada. Deus, perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Nos perdoa todas as vezes que nós o decepcionamos, Pai. Nos perdoa, nos ensina a sermos melhores, Senhor. Nos ajuda, Pai. Que venhamos a experimentar cada vez mais de Ti, que venhamos a mergulhar cada vez mais na Tua presença e buscar cada vez mais a Tua face. Que venhamos a ter cada vez mais alegria em ouvir a Tua palavra. Que venhamos a querer compreendê-la cada vez mais, estudá-la cada vez mais, ouvi-la cada vez mais, com prazer, meu Deus, que o salmista tinha ao estudá-la, ao lê-la, Pai, que venhamos a saborear essa palavra dessa forma, em nome de Jesus, assim como Davi fazia, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, quer que não seja o meu falar, mas que seu Espírito Santo me use, que da minha boca saia somente a tua mensagem e a tua verdade, Pai, de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, Pai. Então me ajuda, Senhor, porque eu não sou digna de ser usada por Ti, eu não sou merecedora, Pai, eu reconheço a minha miserabilidade, então por isso eu peço, em nome de Jesus, me santifica, me purifica, assim como Isaías um dia disse, Pai, venha com as tuas brasas e purifica minha boca para que eu possa falar de Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Nos conduza nesta aula, Deus, para que venhamos a aprender mais de Ti, que venhamos a ser libertos pela Tua palavra, que venhamos a ser conhecedores da Tua verdade, Senhor. Nos ajuda, Pai. Venha falar conosco de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível. Deus, por favor, em nome de Jesus, esclarece todas as nossas dúvidas, porque o Senhor é aquele que tira todas as dúvidas, que soluciona tudo. Então, que nenhuma dúvida fique de pé, mas que o Senhor venha esclarecer qualquer dúvida que venha a ser levantada, Pai, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor trabalhe em nossos corações, em nossas mentes, que venhamos a ser verdadeiramente transformados para andarmos em novidade de vida, para andarmos segundo Cristo nessa terra, para não envergonharmos jamais o seu nome, Pai, e para honrarmos e andarmos de acordo com o nome que recebemos, com o nome da família que recebemos através de Cristo, de forma digna, Pai, de forma a Ti agradar nessa terra, em nome de Jesus, amém. Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, Pai, que o Senhor continue nos dando a provisão de cada dia, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, 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 glória a Deus. Então vamos lembrar o que está acontecendo aqui na história? A gente está no 14º ano do reinado de Ezequias, tá? Então tá no ano 14 do reinado de Ezequias. No ano 14 do reinado de Ezequias, Senaqueribe começa a invadir as terras de Judá. E a gente lembra que ele conseguiu ali conquistar 40 e poucas cidades, né? Eu não lembro se era 46, 44. Eu li para vocês o Prisma de Taylor, né? Que fala quantas cidades são. Então, eram 40 e poucas cidades que ele disse que conquistou, mais aldeias e grupos pequenos ali da terra de Judá que ele conquistou. E nesse contexto, a gente lembra, né? Nesse contexto de apuro, nesse contexto aí de perturbação, nesse contexto aí de ameaça,
Ezequias fica doente, tá? Então, dentro desse período de invasão das terras dele, no 14º ano, ele adoece, Ezequias, tá? A Bíblia diz isso. Então agora a gente vai ver que essa doença que Ezequias vai ter é uma doença mortal, é uma doença realmente de morte, tá? É uma doença que é incurável, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso agora. Eu não vou dar muito spoiler, eu vou explicar aqui o capítulo, vou ler o capítulo e vou explicando. E então eu vou falar porque a gente tem a certeza que isso aconteceu neste momento da história, tá bom? Mas primeiro eu vou ler para não antecipar aqui o que vai acontecer. Amém. A gente vai fazer a leitura parcial, tá? A gente vai ler o segundo livro de Reis, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 11. E a gente vai ler o livro de Isaías, do versículo 9 do capítulo 38 em diante, tá bom? Então a gente vai unir esses dois capítulos. Só que Isaías 38, você coloca que a gente já finalizou, tá bom? A gente não vai fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Por quê? Porque é igual o que está escrito do primeiro versículo até o 11º do segundo livro de Reis. Então tem que a gente ler 2 vezes. Então você coloca que a gente já finalizou, tá bom? Porque na verdade já tá dentro do que a gente vai estudar hoje, tá? É a mesma coisa que tá escrito em um, tá escrito em outro. Então eu não vou fazer a leitura para não demorar muito tempo a aula, tá? Mas é muito bom, como eu disse na aula passada, né? Que você leia na sua casa, né? Para você ver, né? Que realmente, né? Tá falando igual mesmo, né? Mas é bom você ler e conferir, tá bom? Mas hoje eu não vou fazer a leitura. Então, você que anota aí os livros que a gente já finalizou, os capítulos que a gente sempre finaliza, né? Pode colocar aí que a gente já finalizou o capítulo 38 do livro de Isaías, tá bom? Então, amém. Diz assim no versículo 1, naquela época. Que época? Na época do cerco, tá? Então, naquela época onde Senaqueribe invadiu as terras de Judá. É nesse tempo que está sendo falado aqui. Naquela época, Senaqueribe invadindo as terras de Judá, Ezequias foi atingido por uma doença mortal. Era muito claro que aquela doença era para a morte de Ezequias. Ezequias sabia disso e todo mundo sabia disso, que Ezequias ia morrer por aquela doença. Era muito evidente, tá? Então aqui diz, o profeta Isaías, filho de Amós, veio então falar com o rei, tá? Então Isaías vai lá no palácio, vai lá no quarto de Ezequias, Ezequias deitado, acamado, né? Então Isaías dá a seguinte mensagem de Deus para Ezequias. E ele diz assim: olha, Deus pediu para eu falar o seguinte para você. Deus me mandou falar o seguinte para você. Isaías diz: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai viver não dessa doença não. Você vai morrer agora. Então, já decide aí, já põe todo, já dá ordem, chama todos os seus filhos, dá ordem para todo mundo, aí já vê o que você vai fazer, porque você vai morrer. E é isso a mensagem de Isaías, mensagem de Deus, né, por meio de Isaías para Ezequias. Então, quando Ezequias ouviu isso, aqui no versículo 2, diz que Ezequias ficou muito triste. Ezequias ficou muito triste, ouviu, consentiu com o que Isaías falou e Isaías foi embora. A Bíblia diz que Isaías se virou, deixou o quarto de Ezequias, foi embora. E quando Ezequias ouviu isso, a Bíblia diz que ele olhou para a parede e ele começou a orar a Deus. E diz assim que ele orou dessa forma, diz no versículo 3. Ah, Deus, lembra-te, por favor, de como eu andei fielmente e com toda probidade de coração diante de ti, fazendo o que era agradável aos teus olhos. E ele chorou muito, falando essas coisas, né? Então a gente vê, a gente está estudando e lembra, né, que Judá caiu, né? A gente lembra que Judá já tinha esfriado na fé, Isaías vem falando sobre isso, né? Que Judá ali tinha que mudar, tinha que se arrepender, né? Mas por essa oração de Ezequias e pela oração que a gente vai ver em Isaías 38, parece que o rei não havia esmorecido, né? Parece que o rei não chegou a adorar outros deuses igual Salomão. Parece que esse rei se manteve em Deus, né? Ele não ficou adorando outros deuses, parece que ele não foi fazer essas coisas. Apesar dele ter criado várias estratégias e não ter orado a Deus. A gente lembra, né? Ele criou várias estratégias contra Senaqueribe e não orou a Deus. Mas aqui é muito claro que ele fala que tudo o que ele fez foi de bom coração. Ele nunca quis fazer nada contra Deus, né? Ele sempre fez com o coração íntegro e ele sempre foi fiel. Ele nunca amou um outro Deus. Ele nunca se dobrou
para nenhum outro Deus. É isso que ele está dizendo, né? Então isso é muito importante para a gente avaliar aí Ezequias, né? Porque Ezequias, a Bíblia diz que ele foi um rei muito importante, que não houve outro igual antes de Davi, até Davi, né? Não houve outro igual. E depois só vai ter Josias, né? Então você vê que ele é um diferencial ali, né? Ele é um dos reis, depois dele só tem Josias, que comparado quase ao nível de Davi. E Ezequias é um desses, tá? Então, Ezequias vai mostrar pra gente ao longo da história, a gente vai estudando e conhecer mais Ezequias, tem bastante coisa ainda pra falar de Ezequias. Ezequias é um homem que, assim como Davi, ele pecou. Ele errava. Ele errava, assim como Davi errou também. Ele errava. Só que a diferença é que ele se arrependia. Ele reconhecia o erro dele, se arrependia e não fazia mais, tá? Então, a gente vai observar isso em Ezequias. Ele era assim, tá? Então, isso é um indício muito grande, né? Que ele realmente era parecido com Davi. E a Bíblia diz isso, que ele agradava a Deus, porque ele era parecido com Davi, tá bom? Então, aqui diz que depois que ele falou isso, né, para Deus se lembrar que ele era fiel, que ele nunca amou nenhum outro Deus, e tudo que ele fez foi com o coração íntegro, ele nunca fez nada com má intenção, é esse sentido que ele está falando. Se eu pequei foi sem querer, né? Igual Davi orava, né? Se eu pequei foi sem querer. Tudo que eu fiz, Deus se lembra, foi de bom coração. Eu nunca fiz com maldade no meu coração as coisas. E eu sempre fui fiel ao Senhor Deus. Eu nunca me ajoelhei para nenhum outro Deus. Eu só amei o Senhor e adorei o Senhor. Lembra-se disso. E ele começou a chorar. Aí diz aqui que ele chorou muito. Era muito, muito forte, né? Eram abundantes as lágrimas dele. Aí então diz que no versículo 4, diz que Isaías ainda não tinha deixado o pátio interno do palácio. Então você vê que Isaías já havia saído do quarto, já estava indo embora e ele estava no pátio ali, né? Interno, dentro ainda do palácio. Ele estava ali num espaço, né? Ainda dentro do palácio, espaço grande. E então Deus veio falar com Isaías. Aí no versículo 5, Deus fala assim para Isaías: Isaías, volta lá e fala o seguinte para Ezequias. Diz para ele assim: assim fala Deus, o Deus do teu pai Davi. Deus se lembrou de Davi, né? Você vê que ele fala, não Deus do teu pai Acaz, né? Não Deus do teu pai Salomão, né? Não Deus do teu pai Davi. Porque ele tá realmente parecendo por amor a Davi, né? Fez Deus se lembrar de Davi. A oração dele fez Deus se lembrar de Davi nesse sentido, né? Então aqui diz: eu escutei a tua oração, Ezequias, e eu vi as lágrimas que você derramou, Ezequias, e eu vou te curar. Em 3 dias você vai estar totalmente curado, Ezequias, e você vai subir ao templo para me agradecer. E tem mais, Ezequias. Eu ia tirar sua vida agora. Esse era o momento da sua morte, que eu determinei para sua morte. Mas por causa da sua oração, por causa da sua humilhação, por causa das suas lágrimas, eu decidi te dar mais 15 anos de vida. Eu vou te dar mais 15 anos. E tem mais, Ezequias. Eu decidi que eu vou livrar você e Jerusalém das mãos da Assíria. Eu vou proteger vocês. Eu vou proteger vocês por amor a mim mesmo. Porque eu me amo. Eu vou proteger vocês. Parece bastante o que Deus falou ali no deserto, né? Por meio de Moisés, né? Nesse nível. Eu vou proteger vocês por amor a mim mesmo. E também por amor a Davi. No deserto, a gente lembra que teve um acontecimento, né? Estava perto deles entrarem na terra de Canaã. E Moisés falou, aquele povo era muito rebelde. E Moisés foi e falou, olha gente, é o seguinte... Vocês estão entrando na terra de Canaã, não é porque vocês são bons não, viu? Vocês não estão entrando na terra de Canaã porque vocês merecem. Vocês estão entrando na terra de Canaã porque Deus ama a Ele mesmo. E Ele prometeu. Então, por Ele ser fiel a Ele mesmo e Ele ter prometido, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Não é porque vocês merecem. É porque Deus, Ele tem tanto amor por Ele mesmo que Ele vai cumprir o que Ele disse. Mas vocês não merecem não, né? E é nesse sentido agora. Aqui é muito engraçado que ele fala, olha, eu vou livrar Jerusalém da Assíria. Mas não é porque vocês merecem. É isso que Deus está dizendo aqui. Eu vou proteger Jerusalém, mas não é porque vocês merecem. Eu vou proteger Jerusalém por causa do amor que eu tenho por mim mesmo.
e por causa do amor que eu tenho por Davi, o meu servo. Aquele me servia. Então no versículo 7 diz, né, que Isaías foi e falou, ó, peguem pão de figos, né? Então eles foram e pegaram lá pão de figo, né, os funcionários, e colocaram o pão de figos ali na úlcera do rei Ezequias. E diz que ele foi curado realmente. Então, no versículo 8, né, agora vai falar um pouquinho antes da cura, tá, gente? A gente lembra aqui que deu um spoiler aí no versículo 7 que ele já foi curado, tá? Mas antes dele ser curado, Ezequias fez uma pergunta para ele, tá? Então, assim, volta aí um pouquinho no tempo, imagina que ele ainda não foi curado, tá? Então, Isaías acabou de voltar, Isaías veio a primeira vez e falou que ele ia ser morto, para ele preparar a casa, que ele ia morrer. Ele orou. Deus mandou Isaías voltar. Isaías volta e fala, olha, Deus ouviu tua oração, Deus vai te salvar, vai salvar esse povo da Síria e ele vai te dar mais 15 anos de vida. Então, Ezequias fala, mas eu queria uma prova, peço de Deus, né? Eu queria uma prova. Qual é a prova de que Deus vai me curar? E de que em 3 dias eu vou estar tão bom ao ponto de eu andar aí até o templo? Qual é a prova que Deus me dá? Deus me dá, eu tenho muita certeza disso, né? Porque essa doença aqui, para mim, é uma doença de morte. Eu acho impossível hoje eu ser curado, né? Eu tô num estado aqui que é impossível ver a cura. Ele pode me dar algum sinal? Então, Isaías vai e fala para Ezequias, ó, da parte de Deus, o sinal que ele vai realizar é o seguinte: o que você quer, Ezequias? Você prefere que a sombra que está ali naquela escada, né? Então eles viam uma escada ali, dentro do local onde eles estavam, mostrava-se uma escada. E tinha um sol que entrava naquele lugar, naquele ambiente onde eles estavam e produzia uma sombra naquela escada, tá? Então, Ezequias olhando para aquela sombra, e Isaías também, né? Olhando para aquela sombra na escada, Isaías vai falar, ó, Deus te concedeu um sinal, Ezequias. E você vai escolher qual sinal você quer. Você quer que aquela sombra ali, que está naquela escada, ela retroceda 10 graus ou que ela avance 10 graus? Você quer que ela acelere aquela sombra de forma extraordinária? Ou você quer que ela volte de forma extraordinária uma quantia impossível? Não é uma mudança ali de estrutura da parede. Não, é algo impossível de acontecer. Você quer que seja como ali a sombra. Então Ezequias vai e responde para Isaías: avançar 10 graus para a sombra é fácil. Isso, 10 graus não, 10 degraus, tá? Então, avançar 10 degraus da escada, imagina, gente, era um sinal muito grande, né? 10 degraus para baixo ou 10 degraus para cima, você quer. A sombra tá aqui na escada, né? Então, a sombra tá aqui na escada, vai aumentar a sombra, vai descer a sombra, então são 10 degraus para baixo. Vai subir a sombra, então a sombra vai subir 10 degraus para cima. Então, Ezequias, quando ouve isso, Ezequias fala: para a sombra avançar 10 degraus para baixo, é fácil para ela. Eu quero é que ela suba, eu quero é que ela retroceda. Eu prefiro que ela recue 10 graus. Então, assim foi. Aí a Bíblia diz que a sombra estava aqui na escada, aí a sombra voltou 10 graus e ficou lá em cima, na escada. Uau, que extraordinário, né? Então, aqui no versículo 11, é importante dizer que aqui Deus ele não movimentou o sol. Ele não movimentou o sol como foi lá em Josué, né? Na verdade, a gente lembra que com Josué também Deus não movimenta o sol, né? Porque o que movimenta é a terra. Hoje a gente sabe que a terra faz rotação ali, né? A terra roda em torno de si mesma, né? E o sol tá parado, a lua tá parada e é a terra que tá girando. Naquela época de Josué, o que foi que Deus fez? A terra parar. Então a terra parou, né, naquele momento. Por isso que o sol ficou tanto tempo ali, né? O que é impossível, gente. Cientificamente falando, se a Terra parasse, se não houvesse a rotação da Terra, a Terra parasse, ia ser um impacto tão grande que todo mundo ia ser arremessado e ia morrer, né? Cientificamente falando. E foi isso que Deus fez. Deus parou a Terra, então a Terra parou de girar. Aqui não foi isso que aconteceu. Não houve mudança no Sol, houve mudança na sombra que o Sol estava projetando. Então, o sol continuou o mesmo, mas o que mudou foi a sombra ali que Ezequias estava vendo, tá? Então, aqui no versículo 11 diz: o profeta Isaías invocou a Deus e Deus fez a sombra recuar os 10 degraus que o sol já havia descido.
os degraus do quarto superior de Acás, tá vendo? Então ele estava lá no quarto superior dele, né? Acás, a gente lembra que é o pai dele, né? Mas ele estava lá no quarto superior, que leva o nome do pai dele, que é Acás. Então voltou 10 degraus ali à sombra. Agora a gente vai para Isaías, capítulo 38, do versículo 9 até o versículo 20. Ele faz um cântico para Deus, tá? Então ele faz um poema para Deus, em agradecimento por ele ter sido curado. Aí diz assim, versículo 9: Cântico de Ezequias, rei de Judá, por ocasião da sua enfermidade e da sua cura. Versículo 10, Ezequias começa a falar. Eu, Ezequias, disse: No meio dos meus dias eu me vou. Para o resto dos meus anos eu ficarei postado às portas do Sheol. Aqui ele está dizendo, eu dizia para mim mesmo, eu sou novo demais para morrer. No auge da minha vida eu vou morrer. E eu vou passar o restante dos anos que eu podia passar em vida nessa terra, porque eu sou novo, eu vou passar no mundo da morte. Ele tinha 39 anos de idade aqui, quando ele tá orando, tá bom? Porque ele ainda vai viver mais 15 anos, então ele tinha 39 anos de idade, tá? Era novo, né? Versículo 11. Então eu disse, Ezequias fala, então eu disse, nunca mais eu vou ver Deus na terra dos vivos, porque eu tô indo para a terra dos mortos. Eu já não vou mais contemplar ninguém entre os vivos. Não vou mais ver ninguém entre os vivos, que eu estou indo para o mundo dos mortos. Versículo 12. Ai, a minha morada foi arrancada de mim. E ela foi removida para muito longe. Como uma tenda de pastores, ela foi arrancada. Como um tecelão, eu enrolei a minha vida. Da urdidura, ele me separou. Né? Então o tecelão, ele pegava a linha e ele pegava a linha e colocava a linha ali, né, no tear. Aí ele colocava a linha no tear ali e ia trabalhando a linha no tear. Ele está dizendo que como um tecelão que acabou o trabalho, não tem mais o que fazer, pega a sua linha e enrola e deixa a linha enrolada, assim está a vida dele. Que foi enrolada, que não há mais trabalho, ele vai morrer nesse sentido. Aí diz aqui, da urdidura ele me separou. O que é a urdidura? Urdidura é o local onde os fios ficam ali pendurados para o tear, para fazer a obra. Ele diz que ele foi separado da urdidura, ou seja, ele foi separado desse lugar onde ainda há trabalho para ser feito, né? É uma forma poética dele falar que não tem mais vida, né? Não tem mais o que ele viver, ele foi impedido de viver. Aí ele diz aqui, do dia para a noite o Senhor me consumiu. O Senhor resolveu acabar comigo de um dia para o outro. Versículo 13. Eu clamei, até o amanhecer eu clamei. E como um leão, o Senhor quebrou todos os meus ossos. O Senhor me destruiu. O Senhor me esmagou. De um dia para o outro, o Senhor me consumiu. Versículo 14. Pipilo como a andorinha, gemo como a pomba. Os meus olhos se cansam de olhar para o alto. Senhor, eu estou oprimido, vem me socorrer. Que lindo, né? Ele está dizendo, olha, eu fico gemendo o dia inteiro como uma pomba. Eu fico fazendo barulhos como uma andorinha de tanta dor, né? E os meus olhos estão até cansados de tanto que eu olho para o alto. Eu estou olhando para o alto pedindo seu socorro. Eu estou te pedindo ajuda, Deus. Oh, Deus, eu estou sendo oprimido. Eu estou sofrendo. Vem me ajudar. Versículo 15. O que é que eu posso falar? O que é que eu posso dizer para o Senhor, Deus? Se foi o Senhor quem fez isso. O que eu posso fazer é aceitar e andar com amargura na minha alma. Então, no versículo 16, Ezequias fala: o Senhor está sobre eles, eles vivem tudo o que está neles. É vida do seu espírito. Tu restaura-me, faz-me viver, né? Então aqui Ezequias fala que ele reconhece que tudo que tem vida depende de Deus e Deus está onde há vida. E tudo que tem vida tem o Espírito de Deus. E ele, ao reconhecer isso, ele fala, então Deus, me restaura.
me faz viver. Joga o teu espírito em mim e me dá um sopro de vida. Me dá mais uma chance. É isso que ele está orando. Aí no versículo 17 ele diz: com isto, a minha amargura se transformou em bem-estar. Tu preservaste a minha alma do abismo da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. No entanto, o Senhor transformou a minha amargura em bem-estar. O Senhor mudou a minha história. No entanto, o Senhor transformou o meu sofrimento em alegria. O Senhor me deu uma nova chance. O Senhor preservou a minha alma de ir para o abismo, de ir para a destruição. O Senhor me preservou de morrer. E o Senhor não levou em conta os meus pecados, porque eu merecia aquela morte. É isso que Ezequias está falando. Eu merecia aquela morte, mas o Senhor não levou em consideração os meus pecados. Mas o Senhor colocou para trás do Senhor os meus pecados, para que o Senhor não pudesse vê-los. O Senhor jogou para trás de si os meus pecados e me deu uma nova chance. Que lindo, né? Então, no versículo 18 diz: com efeito, não é o Sheol que te louva, nem a morte é que te glorifica, pois já não esperam em tua fidelidade. A paz, Francisco, pois já não esperam em tua fidelidade aqueles que descem a cova. Aqui ele está dizendo, né? Com certeza, não é no mundo dos mortos que vão te louvar, Deus. Com certeza não é a morte que te glorifica, Deus. Pois já não esperam em tua fidelidade aqueles que descem a cova. Porque aqueles que descem a cova já não esperam mais nada, já estão mortos. Quem te glorifica, quem te louva, Deus, são os vivos. Aí Ezequias diz isso no versículo 19. Ele diz: os vivos, só os vivos que te louvam, Deus, como eu estou fazendo agora. Ó Pai, dá a conhecer aos teus filhos a tua fidelidade. Que esse povo aqui dessa terra, de Jerusalém, conheçam a tua fidelidade como eu estou conhecendo agora. Como eu estou experimentando agora. Com essa nova chance que o Senhor me deu. Que o Senhor conceda a eles também. É isso que Ezequias está falando. Aí no versículo 20, para finalizar a aula de hoje, né, diz assim: ó Deus, salva-me, e faremos ressoar as nossas harpas todos os dias da nossa vida no templo de Deus. Ó Deus, me salva, e eu vou cantar com alegria por todos os dias da minha vida, dentro do teu templo. Eu não vou cantar solto pelo mundo, né? Me dá, o que Ezequias está querendo dizer aqui, Ezequias está falando assim: Deus, me dá uma nova chance. Se o Senhor me der uma nova chance, né? Eu vou passar o resto da minha vida sendo grato, te adorando, mas na tua presença. Eu vou passar o resto da minha vida fazendo festa, mas no teu templo, diante de ti. Né? Porque a pessoa podia passar o resto da vida dela fazendo festa na rua, né? Fazendo festa no mundo, né? Bebendo, ficando bêbado, embriagado no mundo. Ele vai, não, eu vou passar o resto da minha vida te adorando, porque o Senhor me salvou, né? Então, amém. Gente, como eu tenho certeza que isso se passou nesse momento histórico, o que acontece? A Bíblia diz que Ezequias reinou 29 anos, tá? Então, Ezequias reinou 29 anos. Vamos lembrar que a gente está no 14º ano. A Bíblia diz que Senaqueribe invadiu as terras de Judá no ano 14. Para 29, quantos anos faltam? 15, né? Então, são 14 mais 15 dá 29. Ou seja, tá? Realmente, essa doença aconteceu no ano da invasão de Senaqueribe. Então, ele ia morrer no ano da invasão de Senaqueribe realmente, tá bom? A gente vai ver que, na verdade, ele vai viver mais 15 anos agora. Nesses 15 anos que ele vai viver, ele vai ter um filho chamado Manassés. Ele vai ter durante esses 15 anos que Deus deu extra para ele. E é esse Manassés que vai virar rei no lugar dele. Quando ele morrer, é Manassés que vai assumir o trono.
tá? Então, você vê que vai, na verdade, o que vai subir ao trono ainda vai, né? Ainda vai ser gerado, tá? Mas a gente vai falar sobre esse Manassés aí também. Tem muita coisa aí pra gente conhecer desse Manassés aí também, tá bom? Então, gente, amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, né? A aula hoje foi curtinha, né? É simples, né? O capítulo de hoje. Amém. Glória a Deus. Então, na segunda-feira a gente vai voltar, tá bom? A gente vai voltar para o livro de Reis. Vamos voltar para o livro de Isaías. Na segunda-feira a gente vai ler Reis e Isaías e vamos ver como que vai terminar esse cerco. A gente vai ver o milagre de Deus acontecendo, tá? E como que vai terminar esse cerco aqui, o que que vai acontecer com a Síria. A gente vai ver isso, né? Durante esse cerco, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a volta de Senaqueribe à terra dele, porque na verdade Senaqueribe ainda vive 20 anos depois que ele volta para a terra dele. Ezequias morre antes do que Senaqueribe, na verdade, tá? Então a gente vai ver isso. E semana que vem a gente vai começar o livro de Jonas, tá bom? Então, segunda-feira a gente vai descobrir o que vai acontecer com a Síria, dessa invasão aqui, o milagre que Deus vai fazer, a gente vai ver na segunda-feira. E na terça-feira a gente vai começar o livro de Jonas, né? O livro de Jonas, aí a gente vai seguir o livro de Jonas até finalizar, tá? É curtinho o livro de Jonas, a gente pega já o livro de Jonas para finalizar ele, vai ser o nosso 19º livro, vai ser o livro de Jonas que a gente vai finalizar. E depois o próximo livro para a gente finalizar é o de Isaías, tá bom? Então a gente vai finalizar primeiro o livro de Jonas, depois do livro de Jonas vamos finalizar o livro de Isaías. Legal, né? Então, amém, amém. Gente, Deus nos abençoe e nos guarde. Mais uma vez, lembrando as nossas aulas durante esses 15 dias aí, mais ou menos, né? Esses próximos 15 dias, vai ser às 5 horas da tarde, tá bom? Eu tô com um compromisso aí, à noite, no horário que era a aula antes, né? E é temporário, uns 15 dias aí, né? Mas é só para eu fazer esse tratamento certinho, aí depois a gente volta para o nosso horário certinho, tá bom? A gente volta para 7h15, 7h20 da noite, tá bom? Mas nesses 15 dias aí de tratamento, a gente vai fazer 5 horas da tarde, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, um bom descanso, tá bom? Uma boa noite, né? Amém. E até segunda-feira, com a graça de Deus, amém. Em nome de Jesus, amém. Maria, você tem alguma dúvida? Francisco, você já entrou no finalzinho, né? Gente, deixa eu desconectar o Facebook e Instagram. Deus abençoe a todos. Amém, Gelane. Deus te abençoe, viu? Bom descanso. Até segunda-feira, com a graça de Deus. Amém. Amém.